A sequência de Fibonacci é uma sequência de números inteiros em que o primeiro termo da sequência é o número 0, o segundo termo da sequência é o número 1, e a partir daí, cada termo subsequente corresponde à soma dos dois termos anteriores. Por exemplo, o terceiro termo é a soma do primeiro mais o segundo. O quarto termo da sequência, ele equivale à soma do segundo mais o terceiro, ou seja, sempre a soma dos dois termos anteriores. Então, vamos aqui na classe 9 do pacote métodos do meu projeto, implementar um método que calcula o enésimo termo da sequência de Fibonacci. Então, nós teremos nessa classe um método público estático que vai retornar um valor inteiro, que é o valor do termo da sequência. O nome do método chama-se Fib e vai receber um parâmetro n do tipo inteiro. Então, vai calcular o valor da sequência Fibonacci na posição n. Então, por definição, o primeiro termo da sequência é 0. Então, se o n for igual a 1, primeiro termo, vamos retornar o valor 0, que 0 é o valor do primeiro termo. Se o n for igual a 2, ali na sequência, entendemos que o valor do segundo termo da sequência é 1, portanto, retorna 1. Então, esses são os dois primeiros termos da sequência. Se o n for 1, o primeiro termo é 0. Se o n for 2, o segundo termo é 1. A partir daí, qualquer termo é calculado como a soma dos dois termos anteriores. Então, vamos declarar uma variável de controle para uma estrutura de repetição do tipo for. A variável f, a variável f1, primeiro termo, e a variável f2, segundo termo. Então, vamos começar aqui. O primeiro termo é 0, o segundo termo da sequência é 1. E o f, vamos inicializar com 0, mas ele vai ser sempre definido pela soma dos dois anteriores, f1 mais f2. Então, vamos fazer uma estrutura de repetição em que a variável de controle varia de 3 até n. n, então, é a posição do termo que deseja se calcular. Começa então de 3, porque os dois primeiros termos são definidos. O primeiro termo é 0, o segundo termo é 1. Então, veja, a gente vai fazer que o f vai ser o valor de f1 mais f2. Então, vejo aqui o valor do terceiro termo. Então, por isso o i começa de 3. É sempre a soma dos dois termos anteriores, f1 mais f2. Está aqui a implementação da expressão. Então, a gente vai calcular esse termo. Só que para o próximo passo, vejam, vamos calcular no próximo passo o quarto termo. E ele vai ser a soma do segundo mais o terceiro. Então, o segundo termo passa a ser o primeiro. E o f que foi calculado, o terceiro passa a ser o segundo no próximo passo. Então, a gente vai fazer assim, f1 recebe f2. Então, para o próximo passo, o primeiro termo vai ser o segundo termo deste passo. E o segundo termo, no próximo passo, vai ser o termo calculado neste passo. Ao final do processo, retornamos, então, o valor de f. Então, veja mais um exemplo aqui. No próximo passo, quando o i vai valer 4, vamos estar calculando o quarto termo. O quarto termo, então, é a soma de f1 mais f2. E para o próximo passo, o f2 passa a ser o f1 do próximo passo e o f2 passa a ser o f do próximo passo. Então, esse seria o segundo passo esse que calcula o quarto termo. Então, basicamente é isso. Calcula-se sempre um termo a partir da soma dos dois anteriores. E para o próximo passo, aquele que era o segundo termo passa a ser o primeiro no próximo passo e o termo calculado passa a ser o segundo termo no próximo passo. Vamos aqui então no main implementar uma estrutura de repetição e vamos imprimir essa sequência dos 10 primeiros termos da sequência
de Fibonacci. Então, a variável de controle aqui vai variar de 1 até 10 em passo 1. E a cada passo, portanto, vamos mostrar no dispositivo de saída o termo calculado de Fibonacci ativando o método Fib. Então, passo para lá o valor de I. Então, no primeiro passo, I a 1, calculo o primeiro termo do Fib. No segundo passo, o segundo termo do Fib. No terceiro passo, o terceiro termo do Fibonacci. E aqui, então, se for o primeiro é 0, se for o segundo é 1. Caso contrário, calcula, então, os termos Fibonacci sempre a partir da soma dos dois termos anteriores. Vamos pular uma linha aqui com print ln. Então, Shift F6, roda o código. Vejam lá os 10 termos. 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Então, os 10 primeiros termos da sequência de Fibonacci. Então, implementamos um método que calcula o enésimo termo da sequência de Fibonacci. Aqui no método main, ativamos esse método. A cada passo, enviamos o valor da variável de controle I. Então, vai calcular os termos de 1 até 10. O método de cálculo Fibonacci, se for 1, primeiro termo é 0, se for 2, segundo termo é 1. A partir daí, ou seja, a partir do terceiro termo, calcula-se sempre o termo como a soma dos dois termos anteriores. E esses dois passos simplesmente preparam os dois termos para calcular o número da sequência no próximo passo. Obrigado.